Meu nome é Jaqueline França, eu sou psicóloga, sou terapeuta de família e casal, e hoje eu vou estar respondendo a pergunta da Elaine Barbosa sobre corte de cabelo. Ela diz: meu filho sofre muito quando vai cortar o cabelo. Tentamos história social, vídeos de outras crianças, estratégias sensoriais, sempre fomos na mesma cabeleireira e cada vez tem sido mais difícil. Inicialmente, ele não reclamava. E a partir de um momento, ele começou a dificultar bastante. E a última vez foi extremamente difícil. E aí ela pergunta, o que podemos fazer? Né? Elaine, muito legal a sua pergunta. Na sua pergunta, você já traz algumas estratégias que podem ser, talvez não tenham sido eficientes, né, para a sua criança, né, mas pode ser eficiente para outras crianças. Bom, atividades externas, elas costumam ser muito desafiadoras para pessoas dentro do espectro do autismo, né? Imaginem que só de pensar e saber que você vai sair de casa já pode, né, desencadear ansiedade e frustração, né, nas nossas crianças, adolescentes e adultos também. Então, eu estarei falando um pouco sobre algumas estratégias e técnicas para esse exemplo específico, mas elas também poderão ser usadas para outros momentos. Por exemplo, ir ao dentista, no médico, passeios, ir ao supermercado, ir ao banco, né? Ou algumas atividades ou situações em casa mesmo, onde a criança precisa, às vezes, tomar banho, escovar o dente, né? Então, a gente vai estar trazendo algumas estratégias. Cortar cabelo é uma atividade invasiva, né? Porque ela envolve manipulação física. E ela pode estar ligada a dificuldades em habilidades sensoriais, ou seja, essa criança, ela pode ter dificuldade no processamento sensorial, tanto de filtrar as informações, quanto de modular, ou seja, organizar essas informações e eleger qual é a mais importante naquele momento, né? O que pode acarretar, muitas vezes, comportamentos de esquiva, de fuga, né? Ou desorganização, que no caso das nossas crianças, né, ela se manifesta através de crises, né? Imagina que cortar o cabelo envolve sair de casa e enfrentar um bombardeio sensorial de cheiros diferentes, barulhos, o uso da capa, né, que tem que colocar no corpo para proteger os cabelos que caem, a manipulação no couro cabeludo, os pelos que vão caindo no rosto, né, que dá uma sensação, né, desconfortável para quem é hipersensível, né. Nesse caso, é preciso estarmos atentos para que as acomodações, né, para as atividades sensoriais possam ser realizadas para ajudar essa criança nesses aspectos sensoriais. E aí, nesse caso, a gente tem parceria dos profissionais de terapia ocupacional, né, que entendem de disfunção sensorial e podem estar nos ajudando. Além das questões sensoriais, temos outra dificuldade que está presente em pessoas com autismo e podem ser disparadas nessas situações, que é a necessidade de controle e previsibilidade, que estão nas áreas de flexibilidade. Pessoas com autismo, elas buscam controle, mas como que elas buscam controle? Né? Elas buscam nas pessoas, nos objetos e nos ambientes, mas como? Elas podem apresentar comportamentos motores e verbais repetitivos, né? As ecolalias, que a Mari falou um pouquinho. Elas podem manipular os objetos de uma forma repetitiva, né? E também elas podem buscar reações previsíveis nas pessoas, né? Então, o objetivo desses comportamentos repetitivos de isolamento é trazer calma e conforto, ou seja, ele tem uma função muito importante para aquela pessoa. Acompanhei uma criança de aproximadamente 8 anos de idade em corte de cabelo, no salão de corte de cabelo. E eu observei que antes, né, de chegar a vez dela, ela ficava correndo no salão. Mas ela não ficava correndo só naquela sala principal. Ela tinha um corredor, né, e ela ia passando por várias salas. E aí eu fui fazer, né, correr com ela para observar o que ela estava buscando, né? E eu percebi que era meio que um circuito que ela fazia. E era bem interessante porque era um circuito. O corredor ele fazia meio que um círculo, né? E essa criança ficava correndo. Então eu percebi que fazer e correr, fazer aquele circuito ajudava ela a esperar pelo aquele momento do corte de cabelo, além dos flappings e dos pulos que ela dava. Vi casos de
crianças que no momento do corte ela se beneficiava quando ela assistia no celular o vídeo preferido dela. Assim, ela focava em algo do seu interesse e conseguia filtrar melhor as informações sensoriais externas. Nesse caso, seria importante, então, como estratégia, a gente levar aqueles livros, né, que as crianças são apaixonadas, que contêm os interesses dela, os brinquedos, ou vídeos, né, que contemplem os interesses da criança. Lembrando que o uso de eletrônico nessa situação, ela não tem como objeto fazer troca com a criança, né? De, ó, você corta o cabelo e aí você ganha, né, o celular ou o tablet. O nosso objetivo é usar o processamento hiperfocado, né? Então, que é característica da pessoa dentro do espectro, para ajudá-la a filtrar esse bombardeio sensorial do ambiente. Ok? Quando a criança sai de casa, a esfera de controle dela fica menor, né? Então, o que é essa esfera de controle? Quando eu estou em casa, eu sei de tudo, as coisas estão em ordem na minha casa, né? Eu sei onde está tudo, eu tenho controle, eu tenho previsibilidade. Quando eu saio de casa, eu perco, né, essa noção, eu perco o controle. E aí, essa criança, quando ela sai dessa esfera onde ela tem mais controle, ela pode ser que ela precise buscar mais previsibilidade e controle para se manter calma e tranquila. Imagina que sentar em uma cadeira, em uma poltrona, e permitir que o outro manipule o seu corpo é extremamente desafiador, né? Partindo da ideia de que a criança ela não tem controle sobre o movimento do profissional. A intensidade da força que o profissional vai colocar no seu corpo, a textura e sensação dos instrumentos no seu couro cabeludo, o cheiro do salão, os barulhos, né? Então, nesse momento, nós podemos ajudar utilizando algumas estratégias e técnicas. Então, quais seriam elas? Inserir a atividade no quadro de rotina, ou seja, né, ter lá no quadro de rotina o dia, né, e o momento, o turno, a hora que essa criança ou adolescente vai para o salão cortar o cabelo. É importante o adulto, o cuidador, avaliar se é eficaz avisar essa criança no dia ou avisar essa criança com muita antecedência. Por quê? Imagina que essa criança vai cortar o cabelo no sábado. E aí eu aviso para ela na segunda-feira que ela vai cortar o cabelo no sábado. Então ela vai ficar a semana inteira, né, ansiosa, esperando, né, por esse corte de cabelo no sábado. Então, às vezes, é avaliar, né, se talvez seja mais eficaz avisar essa criança no dia ou um dia antes, né, para ela já dormir sabendo que no outro dia ela vai no salão fazer o corte de cabelo. Dar previsibilidade utilizando o método 3-2-1. O que é o método 3-2-1? Consiste em informar a criança que o momento de ir cortar o cabelo, ou o momento de fazer algo que vai ser necessário, está chegando. E para algumas crianças, talvez elas tenham um pouco de dificuldade de eu só dar informações verbais, né? Olha, daqui a pouco nós vamos no salão cortar o cabelo, né? O que é daqui a pouco? Ou então eu posso falar daqui 1 hora, né? Será que essa criança já tem essa noção do que é 1 hora? Então a gente pode utilizar recursos de apoio visual. Eu utilizo um que é essa pizza da previsibilidade, né? Eu gosto bastante dela. Então, o que eu faço e eu oriento as famílias a fazer também? Ela tem 5 partes, né? Talvez a criança vá fazer o corte de cabelo daqui 1 hora, mas eu não preciso falar para ela 1 hora. Eu posso falar, olha, daqui 5 minutos, né? Vai estar na hora da gente ir cortar o cabelo, né? E aí eu vou tirando, né? E aí eu aviso para ela, ó, daqui 4 minutos vai estar na hora da gente ir cortar o cabelo. A gente vai lá na tia tal, vai ser dessa forma, né? Então a gente dá explicações para a criança, e aí eu vou diminuindo o tempo, né? Passo um tempinho de relógio, aí eu vou lá e falo para ela, ó, daqui 3 minutos, né? Nós vamos cortar o cabelo, né? E aí eu explico novamente para a criança onde nós vamos, mostro os apoios visuais de fotos, imagens, né? Vou reforçando ela também, que bom que você está entendendo. E eu vou falar, olha, daqui 1 minuto, e aí, opa, acabou o tempo, né? Então agora tá na hora de cortar o cabelo, né? Isso ajuda as crianças, né? Imaginem que eu tenho que dar um remédio muito amargo para minha criança, né? Que é avisar para ela que a gente vai ter que sair e cortar o cabelo. Eu escolho dar esse remédio diluído, né, em 5 etapas. Essa criança vai tendo tempo para digerir, né, essa situação que é desafiadora que vai acontecer.
avisar a criança avisar a criança e antecipar quando ela será manipulada também e por quê. Né? Então, a gente sempre tenta fazer com que a criança escolha, por exemplo, subir na cadeira, né, no banco, sentar. Né? Então, a gente sempre dá oportunidade para a criança fazer. E se eu for precisar manipular, seria importante a gente avisar também a criança de que eu vou manipular o corpo dela e por que eu vou manipular. Dar sempre a oportunidade da criança, né? Então, escolher, né? Antes que a gente manipule. Respeitar os nãos da criança, né? Então, a gente precisa entender também que, olha, naquele momento, talvez ela falou não. Não é um não para sempre, né? É um não naquele momento. E a gente vai falar, olha, que bom, obrigada por você falar não. Tá difícil agora para você? Ok, vamos esperar 2 minutinhos, né? E aí depois nós tentamos novamente. É importante a gente estabelecer uma relação de confiança na criança. Por isso, respeitar os nãos, por isso, estar atento aos sinais de se ela está conseguindo ou não. Por isso, às vezes, evitar até forçar o corte, né? Então, tem crianças que elas já estão até conseguindo entrar no salão, elas sentam, né, na poltrona, talvez elas não aceitem a máquina ainda, porque é um pouquinho mais difícil pelas questões sensoriais, talvez ela aceite a tesoura, e aí, em determinado momento, a gente, na pressa, acaba forçando o corte, né, para a criança. Pode acontecer dessa criança, né, que já estava conseguindo, né, apresentar tantos sinais desejáveis em relação ao corte de cabelo, ela dá um passo para trás, porque ela perde a confiança, né, de que se eu falar pare, eu sei que essa pessoa não vai parar, talvez ela vai forçar o corte. Né? Ok? Utilizar apoios visuais para explicar o que é o corte de cabelo, como e onde nós iremos fazer o corte. Principalmente trazer informações visuais, porque algumas crianças elas podem ter dificuldade em compreender enunciados ou compreender somente as informações verbais. Então, aqui a gente pode trazer imagens, vídeos de crianças cortando cabelo, foto do salão onde essa criança vai cortar o cabelo, mostrar os instrumentos que serão usados. Então, entregar para essa criança segurar a tesoura com cuidado, é claro, com monitoramento, a máquina, escutar o barulho, essa poltrona onde ela vai sentar, pegar nessa capa que vai colocar no corpo dela. Histórias sociais também, então tem várias histórias sociais na internet, né? Você pode construir também da sua própria criança. Brincadeira simbólica de corte de cabelo com os personagens preferidos. Então, a gente pode, durante brincadeiras, trazer o Cebolinha, trazer os Minions para cortar o cabelo deles, né? Trazer os dinossauros, né? Então, a gente trabalhei com uma criança que é apaixonada por dinossauros e a gente foi trabalhar o corte de cabelo relacionado aos dinossauros. Dramatizar com fantoches, né? Aqui, o que é importante dessa estratégia? Nosso objetivo é associar a ideia de cortar o cabelo a atividades prazerosas, né? Porque eu quero criar com essa criança memória positiva em relação a cortar o cabelo. Algumas brincadeiras, deixa eu mostrar para vocês esse apoio aqui. Essa é uma brincadeira, é um apoio de uma brincadeira que eu fiz com uma criança. Aqui eu coloquei barbante, né? Mas é um barbante escuro, que semelhava, era como se fosse um cabelo. Só que ele era grandão aqui, né? Ele ficava todo em cima da gente, assim, tampava tudo, né? O nosso rosto. E é uma criança que gosta bastante de estímulo sensório motor no corpo, então ele amava entrar dentro de uma manta, eu fechar ele todinho dentro de uma manta e arrastar ele pelo quarto. Aí eu arrastava ele pelo quarto, eu colocava um colchão na parede, né? E aí eu arrastava ele... Bum, né? E aí ele batia no colchão e eu brincava como se ele tivesse batido o carro. E aí eu brincava, o cabelo caía para frente, né? E a gente não conseguia mais enxergar o rosto dele, porque olha, por isso que a gente precisa cortar o cabelo, porque o cabelo vai crescendo, vai ficando no rosto e não dá mais para enxergar quem tá ali, né? E aí nas pausas da ação motivadora, que era isso, aquilo que era muito prazeroso, muito gostoso, aí eu dava a ideia, tive uma ideia, já tem, para a gente voltar a passear, e eu vou pegar a tesoura e eu vou cortar um pouquinho do seu cabelo, porque quem sabe eu consigo te ver melhor, né? Aí eu ia lá para ver, ele olhava para a tesoura e já corria, né? Tinha pavor da tesoura. Aí eu
Não cortava o cabelo, não falava nada, não chamava ele para cortar o cabelo dele, né? Eu só mostrava que era muito divertido cortar o cabelo dele no apoio visual. Enquanto isso, eu ia construindo também a história com ele, né? Então, eu ia contando que o cabelo tá muito grande, aí você vai e corta o cabelo, né? E aí depois você fica lindão, né? Ok. Mudando um pouquinho, né? Falando um pouquinho ainda sobre essa questão da previsibilidade, uma outra atividade que eu fiz com uma criança também, fugindo um pouco do corte de cabelo, mas que envolve essas estratégias, é dentista, né? E no dentista. Então, eu fiz um dente móvel, né? Aí a criança chegava na sala e eu já falava: olha só para a boca da Maria! Aí a criança olhava e falava: você tá vendo? Falta 2 dentes, onde será que tá esses 2 dentes, né? E a brincadeira era procurar os 2 dentes da Maria. Até então a criança não sabia por que que tava faltando 2 dentes, né? E aí o que eu fiz, né? É uma criança que gostava, eu fiz essa atividade com 2 crianças, que gostava dos Minions e outra que gostava do Mario e do Luigi. Então eu fazia um envelopinho, colocava a imagem do personagem dentro e coloquei esses dentes, né, em dois envelopes. Esse envelope eu colava em um balão cheio, por exemplo, vermelho, e colava no teto, né? E aí tinham vários balões coloridos, cada um com um envelope que continha uma imagem, né, do personagem que a criança gosta e, quem sabe, um dos dentes, porque aqueles personagens iriam nos ajudar a encontrar o dente da Maria. E aí a gente pulava na bola de pilates, eu levantava ele lá em cima para pegar o balão, ele escolhia a cor que ele queria do balão, trabalhando sentença longa também, mas o meu objetivo era encontrar os dentes. Aí no final eu contei para ele: não sabe o que aconteceu, a Maria foi no dentista, né? E aí a gente traz os brinquedos, né, para fazer brincadeira simbólica, e ela tirou o dente, e agora você nos ajudou, o dente da Maria cresceu, porque o dente cresce, né? Ok? Então, a gente pode fazer histórias sociais, a gente pode construir brincadeiras extremamente interessantes e prazerosas para as crianças, para ajudar a associar aquilo que era muito desafiador com algo que é muito gostoso, né? Com uma interação muito prazerosa. Outra estratégia que nós podemos fazer: ir com a criança antes ao local, né, antes ao salão, para que ela observe a movimentação, para que ela veja os profissionais utilizando os materiais, pegar na tesoura, na máquina, para ela pegar e brincar com os instrumentos, né? Isso vai ajudar ela a ficar mais calma, ter mais controle e previsibilidade. Em relação até a dentista, né? Uma das crianças que eu acompanho, eu não estava presente, mas os pais tiraram foto e me mostraram. Uma estratégia que eles fizeram que foi bem legal, a criança ele tem um irmão e eles tinham muita dificuldade de ir no dentista, né? E aí eles mudaram, o irmão deitou na cadeira, que é onde ele não conseguia, abriu a boca, colocou tudo, e aí a criança com autismo foi com a mangueirinha para ficar sugando e tirando a água, né? Então isso ajudou ele a inverter os papéis, ajudou ele a perceber qual era o papel ali do profissional, né? Que ele iria fazer, que ia ter manipulação, mas olha, que é com cuidado, e também saber qual era o papel dele, que nesse momento é um papel mais passivo, de permitir que o outro manipule o seu corpo, né? Interessante também a gente conversar com o profissional que vai cortar o cabelo da criança, de que é necessário a gente ir um passo de cada vez com essa criança. Talvez na primeira ida ao salão, ela irá apenas esperar o papai e a mamãe cortar o cabelo. Em outra ida ao salão, a gente vai ajudar ela a sentar na poltrona, colocar a capa, passar um creme no cabelo, se é uma criança que gosta, e a gente passa no corpo também, se é motivador para ela. A gente joga uma aguinha, lixa água, se ela gosta de brincar com água. Então, ela vai ali para se familiarizar com o espaço. E aí, em outras idas, a gente vai ajudar a criança, né, a permitir passar o pente no cabelo, né, a cortar algumas pontinhas. Aí a gente vai apresentando as máquinas, os barulhos, mostrar os instrumentos. Assim, aos poucos, né, essa atividade de cortar o cabelo, ela vai fazendo parte da rotina dessa criança e vai se tornando algo mais natural, previsível, e a gente vai ajudando e associando, né, essas crenças, pensamentos, né, essa dificuldade da criança
construindo memórias positivas e prazerosas para ela. Algumas famílias, elas optam por ajudar a criança a lidar apenas com as questões sensoriais, primeiro, que estão relacionadas à atividade de cortar o cabelo. Então, elas fazem o corte de cabelo em suas próprias casas. Pode ser eficaz, né, justamente porque é um ambiente onde a criança tem mais controle, ela tem mais previsibilidade, ela está ali com a mãe, ela já está acostumada com os movimentos da mãe, com o cheiro, com os movimentos do pai, né? Ou seja, vai ser um pouquinho mais fácil para ela lidar. Nós não podemos esquecer, né, que as comemorações, elas são combustíveis para aprendizado. Ou seja, elas motivam a tentar mais, né, e a desenvolver e enfrentar as nossas dificuldades. Então, não esqueçam de comemorar de forma descritiva cada passo da sua criança na direção de cortar o cabelo, né? Então, às vezes, a sua criança foi lá, sentou, né, cortou um pouquinho, aí ficou tudo torto, aí ela não aguentou mais. Mas olha, quantas coisas nós podemos comemorar aí. Por mais que a gente não conseguiu, não foi o resultado que talvez eu gostaria, mas ela entrou no salão, ela enfrentou muitas dificuldades, né? Então a gente pode escolher várias coisas para comemorar e ir ajudando essa criança a ir lidando com as suas dificuldades. Então, não esqueça de comemorar de forma descritiva cada passo da criança. Principalmente os nãos. Se essa criança dizer não, a gente também vai agradecer por ela falar não. Ela poderia também chorar, ela poderia tirar as coisas, né? Mas não, ela disse não, né? Explique, nós podemos explicar para a criança que nós estamos cuidando dela, que nós compreendemos as dificuldades, a gente pode até verbalizar, eu entendo que às vezes é difícil, né? Dói se eu passar o pente, mas olha, você vai acostumando, a gente vai devagar, no seu tempo, né? Isso é importante, que a gente vai estar ali disponível, né? Para ajudar essa criança a enfrentar as dificuldades dela, mas que nós entendemos que também vai ser no tempo dela. Algumas famílias, elas podem até dizer, nossa, mas eu já tentei todas essas estratégias, a minha criança não aceita. Eu tenho um caso de uma criança, né, que eu acompanhei, eu não consegui ir no salão, né, com os pais, mas eles foram, fizeram um trabalho maravilhoso. E a gente tentou todas as estratégias assim, que a gente podia pensar, e a criança não aceitava. Era uma batalha cada vez que eles iam, né? E aí eu sugeri para eles que eles persistissem. Que a cada ida eles tentassem, tentassem dar um passinho de cada vez, né, no tempo da criança e fortalecendo ela com comemorações. Eu costumo dizer para as famílias, quando a criança faz alguma coisa de legal, comemore ela. E se o vizinho chegar, e se o tio chegar, conta para o tio, conta para o vizinho o que a criança fez, que foi o máximo, né? Mesmo que seja só entrar no salão, né? Vamos exagerar muito, né? Vamos fortalecer essa criança com comemorações e oportunizar para ela momentos onde ela vai se sentir desafiada a dar um passo a mais, né? Essa criança que nós trabalhamos durou mais ou menos 5 meses, né? Um trabalho com a equipe, que incluiu a terapeuta ocupacional, também principalmente a família, né? Que é quem levava a criança. Durou mais ou menos 5 meses. E essa criança deu conta, né, de cortar o cabelo, mas não foi no meu tempo, não foi no tempo dos profissionais da equipe, não foi no tempo dos pais, foi no tempo da criança. Porque a gente tem que ter em mente também que envolve amadurecimento socioemocional daquela criança, né? Então, a principal dica que eu queria dar para vocês é não desistam, persistam, né, de forma paciente e prazerosa, né, ajudando a criança a ir amadurecendo e dar conta de desenvolver as suas habilidades. Eu gostaria de compartilhar com vocês um depoimento de uma mãe de 29 anos, que é mãe de uma criança de 4 anos, e ambos estão dentro do espectro do autismo, né? Ela já havia me contado, relatado verbalmente, as dificuldades que ela tinha relacionadas a cortar o cabelo. Ela mesma corta o próprio cabelo e ela estava cortando do filho também, então eu pedi para ela fazer um depoimento e eu vou ler agora para vocês, tá? Quanto ao corte de cabelo, desde pequena sinto muita sensibilidade no couro cabeludo. Lavar e pentear o cabelo eram sempre muito doloroso. Eu costumava chorar muito. No corte de cabelo, além de lavar os cabelos, devido à pressão, né, na cabeça,
e a pressão no tanque de lavagem também, não doía, mas era um incômodo. A tração realizada para alinhar o cabelo para corte não doía, ao menos em mim, mas incomoda. Tanto pela tração em si, quanto pela perda de controle sobre o que está acontecendo na minha cabeça. Por fim, e o mais assustador, é o barulho da tesoura cortando. O medo de que vai me machucar persiste até hoje, mesmo eu conscientemente saber que não irá me machucar. Além da falta de domínio sobre corte em si, eu não saber se vai sair como eu quero. No Felipe, eu percebo as mesmas reações ao lavar, pentear e cortar. E o medo também em relação ao barulho tanto da tesoura quanto da máquina. Para mim, o barulho do fio da tesoura é tão assustador quanto o barulho do motorzinho do dentista. Então, evito ao máximo ir ao cabeleireiro e quando vou, opto por pessoas que eu já conheço. Quando não conheço ninguém, como foi o caso daqui da cidade que ela se mudou, eu vou ao local, observo se tem ruídos, como são as tesouras e se as pessoas usam com muita força na cabeça dos turistas. Como já trabalhei em salão, fica mais fácil perceber onde vou me sentir menos desconfortável. Eu agradeço muito a Ana Paula, né, por permitir, né, que eu fale o nome dela do Felipe e por contar um pouquinho da experiência dela com corte de cabelo. Em nome da Mari, da Van e da Giovanni, da Inspirados pelo Autismo também, eu agradeço a presença de todos vocês. Espero que as nossas respostas, as perguntas que recebemos, tenham ajudado, né, a clarear um pouquinho e talvez ajudar vocês um pouquinho com as crianças, né? Que vocês trabalham ou que vocês são cuidadores. Ok?